boa parte das empresas não registram seus funcionários e eu acredito que não existem leis trabalhistas, não existe uma CLT aqui, não existe nada parecido com o que nós temos no Brasil. Conheço muitas pessoas estrangeiros, brasileiros, que trabalham em empresas de médio e pequeno porte e não são registrados legalmente, formalmente, e essas empresas sonegam muitos impostos sobre os funcionários e, em conta disso, elas pagam os funcionários no fim do mês em dinheiro vivo, para não ter que registrar o funcionário. Enfim, a sonegação de impostos na Índia é um problema muito maior do que no Brasil. E sobre os hábitos cotidianos deles em relação ao trabalho, boa parte das empresas não tem férias, não tem uma licença maternidade, não tem esse horário de almoço, e a jornada de trabalho em alguns lugares é muito maior do que o normal, principalmente serviços, né, comércio, que funciona das 10, das 9 da manhã até as 11 da noite, de domingo a domingo, todos os dias, e não tem rotatividade de funcionários, são os mesmos funcionários. E tem uma questão engraçada sobre o almoço aqui. Algumas empresas, as pessoas, inclusive no setor público eu já vi, as pessoas não param para comer, assim, elas dão o horário de almoço, elas simplesmente pegam a comida, comem nos seus postos de trabalho, e assim que acaba, elas voltam a trabalhar, e para elas é completamente normal. Acho que para elas nem têm noção de que deveria existir um horário de trabalho, né, de almoço, um período aí. Mas existem empresas grandes como a Tata, a TCS, que é uma das maiores empresas da Índia, que ela tem regras muito claras, férias, folga, licença maternidade, registro aos funcionários, mas essa não é a realidade da maioria das empresas na Índia. Tanto que no ano passado, no fim do ano, teve o presidente, aqui o primeiro-ministro, Modi, ele iniciou um movimento de desmonetização, porque o dinheiro na Índia, ele circula muito dinheiro vivo, as pessoas não têm conta em banco. Então ele tirou algumas notas de circulação para poder justamente evitar o black money, né, que é a lavagem de dinheiro, e obrigar as pessoas a colocar o dinheiro no banco. Então, naquela época, existia um dado de que a Índia tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, e dessa quantidade de gente, só 150 milhões tinham conta em banco. Então, esse ato do primeiro-ministro foi, de certa forma, para obrigar as pessoas a abrirem contas nos bancos e evitar a lavagem de dinheiro, evitar o black money e evitar a sonegação de impostos, que é um problema muito sério na Índia. E ainda sobre a questão do trabalho, são condições assim, aposentadoria, eu tenho quase certeza que não existe. E o salário mínimo aqui são 3.000 rúpias, que dá R$100, uma coisa assim. Mas cada estado tem as suas próprias regras em relação ao salário, mas às vezes um pouco mais, mas nunca passa disso, assim. Enfim, a realidade do mercado de trabalho indiano é bem complicada. A maioria das pessoas trabalha informal aqui, e é muito fácil conseguir um trabalho informal na Índia, porque ninguém está realmente interessado em registrar o funcionário, porque os encargos trabalhistas são consideráveis aqui. E os salários também são muito baixos. A média salarial do indiano é de 11 mil rúpias, o que dá mais ou menos uns 400, 500 reais. Que é talvez um pouco menos. É uma situação muito complicada, assim. Então eu acho que o Brasil está muito à frente em relação à Índia com a questão das leis trabalhistas, e é muito importante nesse momento que essa CLT ela continue, os direitos trabalhistas eles continuem funcionando, eles continuem valendo, né, que o funcionário o trabalhador não perca esses direitos de maneira nenhuma.